Comissão mista da medida provisória do contrato verde-amarelo aprova o parecer do relator e o texto segue para votação nos plenários da Câmara e do Senado até dia 20 de abril, quando perde a validade. Comissão especial realiza videoconferência para debater a definição legal de startups, que são empresas focadas em produtos ou serviços inovadores. Veja o que mais foi notícia nas comissões na semana que passou. A comissão mista que analisa a medida provisória que cria a carteira de trabalho verde e amarela e faz outras mudanças na área trabalhista aprovou nesta terça-feira o relatório do deputado Cristino Áureo. A reunião foi fechada para a imprensa e contou com um número reduzido de assessores devido ao risco de contágio pelo novo coronavírus. Alguns parlamentares, inclusive, usaram máscaras. Para a oposição, o debate do tema na comissão ficou prejudicado. Um ato do presidente do Congresso Nacional destacou e reitera que os senhores e senhoras senadores e senadoras com mais de 65 anos têm que ficar em casa. Numa circunstância dessa, não teria como se justificar a apreciação dessa medida provisória. Houve obstrução de partidos da oposição, mas o parecer recebeu 14 votos a favor e apenas um contra. A medida provisória é voltada para a contratação de jovens que tenham entre 18 e 29 anos e também para pessoas acima dos 55 anos que estejam desempregadas há mais de um ano. A medida provisória autoriza as empresas a contratarem com desoneração da folha de pagamento. Entre os principais pontos está a redução da alíquota de contribuição para o FGTS de 8% para 2%, a diminuição da multa em caso de demissão de 40% para 20%, a isenção da contribuição previdenciária patronal e do salário educação, além da liberação da contribuição social para os integrantes do Sistema S. Os parlamentares apresentaram 6 pedidos de mudança ao texto do relator. Um foi aprovado. Fica mantida a obrigatoriedade de que os empregadores forneçam vale-transporte aos seus funcionários. Por força de um entendimento havido na discussão do relatório, inclusive pontos trazidos até mesmo pelas centrais, tocavam neste aspecto, ou seja, a manter sim a possibilidade desse item ser objeto de convenção coletiva. A medida provisória também precisa ser votada pelo Congresso até 22 de abril para não perder a validade. Caso seja aprovada, a nova lei determina que essas regras só vão valer até 2022. Não há dúvida que o surto do novo coronavírus no planeta já fez muita gente mudar de hábitos. Deixar de cumprimentar as pessoas com beijo, abraço ou aperto de mão, lavar as mãos constantemente, evitar aglomerações. Aqui na Câmara, as alterações já começaram. E além da restrição de circulação de pessoas pelos corredores, a comissão que estuda o marco legal das startups no Brasil promoveu a primeira reunião 100% online da história da casa. A gente evita, né, o aglomerado de pessoas, que isso, sem dúvida, é o maior risco hoje para a nação brasileira. Você está criando, né, aglomerados e com isso, especialmente, digamos, em públicos de risco, como é o caso aqui, parlamentares, nessa casa que vem gente de todas as partes do Brasil. O deputado João Roma transformou uma audiência pública que estava marcada anteriormente em um encontro por videoconferência. A reunião online teve a presença de parlamentares e especialistas. O projeto de lei que nós temos em mão, ele cumpre essa finalidade de trazer, parte da finalidade de definir startup, que é de trazer esse conceito guarda-chuva, que são, basicamente, a startup é uma empresa nascente, que tem uma base tecnológica muito forte, que está desenvolvendo produtos e serviços inovadores, né, que tem o seu potencial de escala, tem um alto potencial de escala e de crescimento. E o negócio tem um potencial de crescimento rápido. No Brasil, um dos problemas que os empreendedores de startups enfrentam é a rigidez para a abertura de empresas e a extrema dificuldade de se captar recursos. Nos Estados Unidos, onde há uma legislação consolidada sobre empresas nascentes, quase 100% dos empregos novos são criados por startups. Os novos modelos de trabalho, os novos modelos de emprego, eles vêm das startups.
elas que trazem inovação, elas que trazem os novos modelos de relação trabalhista, elas que trazem os novos modelos de negócio e que são super importantes para o futuro da economia e que o Brasil largou muito atrás nesse sentido por não ter criado um ambiente que fosse claramente favorável para que essas empresas surgissem e pudessem prosperar. A videoconferência foi sugerida pelo relator, deputado Vinícius Poit, e contou com a participação de mais de 300 internautas. A paralisação de obras nas áreas de saneamento e recursos hídricos foi discutida em audiência na Câmara. A comissão externa que cuida do assunto reuniu especialistas para encontrar soluções e identificar as principais razões para milhares de obras paradas. Stanley Rodrigues, do Ministério do Desenvolvimento Regional, apontou como principais causas a interrupção dos investimentos e a falta de planejamento e de projetos adequados. A gente tem projetos muito antigos, a gente tem projetos que foram executados a toque de caixa para aproveitar uma oportunidade econômica que existiu no passado, que o Brasil estava com investimento muito alto, né, o orçamento estava muito favorável, então a gente aproveitou projetos antigos, projetos estavam obsoletos para poder executar essas obras e hoje a gente está vendo que os projetos mais bem detalhados, um projeto mais moderno, um projeto mais atual, evitaria muito dessas dores de cabeça que a gente tem. De acordo com o TCU, há mais de 14 mil obras paralisadas no Brasil. Elas envolvem mais de 144 bilhões de reais e representam 1/3 das obras que têm contrato em vigor. Entre elas estão alguns trechos da transposição do Rio São Francisco. São prazos que não são cumpridos e o mais complicado é os valores que são atualizados, né? Então, assim, o cimento há 10 anos não é o mesmo valor de hoje. Então, com o tempo, esse valor foi alterado. E aí também a questão da deterioração de algumas obras. A obra fica lá parada, ela sofre com o tempo, sofre às vezes vandalismo, né? E aí ela vai precisar ser refeita em algumas partes. Que o governo federal tenha ferramentas modernas de monitoramento, planejamento e acompanhamento desses recursos. Já que sabe que o problema é nos projetos, então por que o governo federal não cria um banco de projetos para que os pequenos municípios possam utilizar na apresentação dos seus projetos? Os fundos municipais de saúde têm hoje uma quantia estimada em 6 bilhões de reais que está bloqueada e não pode ser utilizada pelas prefeituras. Isso porque são sobras de recursos destinados a investimentos que já foram concluídos ou programas que já não são prioritários. A comissão externa, que analisa ações contra o coronavírus, obteve o apoio de deputados das diversas correntes da Câmara ao projeto que libera esses recursos para serem usados de imediato no combate à epidemia. O coordenador defendeu que seja proibida a exportação de itens necessários para a prevenção e combate ao coronavírus no Brasil. A proibição da exportação de ventiladores e respiradores mecânicos, que são itens que poderão ser utilizados, serão utilizados nessa epidemia, máscaras. A comissão externa ouviu a sugestão de especialistas para conter o avanço e tratar os casos de Covid-19. Por videoconferência, a médica responsável pela UTI de infectologia do Hospital das Clínicas da USP lembrou que é preciso com urgência contratar novos profissionais para atender a sobrecarga esperada para as próximas semanas na rede pública. A gente sabe que existe lei de contratação de emergência para priorizar a assistência a esses pacientes. A gente falta, por exemplo, hoje a gente está tentando organizar equipe de enfermagem para cobrir os leitos que estamos abrindo. Então, eu não sei qual a melhor forma de tentar acelerar isso. Eu sei que existe um regimento para tornar isso possível, mas eu acho que a gente precisa pensar qual forma de conseguir superar esse obstáculo. O pesquisador da Universidade Federal da Bahia, Gúbio Soares Campos, defendeu o controle das fronteiras. Ele citou o exemplo de turistas que vêm de outros países e circulam pelas cidades turísticas sem controle ou detecção do coronavírus. O que o governo brasileiro tem que fazer é dizer, senhores, acabou a festa, não pode chegar navios aqui e descer todo mundo. Uma dessas emissoras de televisão disse que os turistas estão subindo o Morro da Rocinha. Tenha paciência, o país parece que não toma consciência, os governantes, as empresas de turismo têm que ter medidas mais duras. As pessoas estão levando no banho-maria a situação que é grave.
O controle das fronteiras também foi defendido por outra pesquisadora da USP. Jaqueline Góes também defendeu que é preciso fazer exame de todos os casos suspeitos e não apenas os mais graves. É necessário, sim, testar mais do que os casos graves para que a gente possa acompanhar, principalmente por uma questão que a doutora Esther já mencionou aqui, que é a mobilidade das pessoas. Então, as pessoas que são consideradas de casos leves ou assintomáticos, muitos não respeitam a quarentena, então eles continuam circulando nas cidades. Aqui a gente tem visto isso em São Paulo. Eu creio que muitos desses pacientes, desses indivíduos infectados que estão assintomáticos ou com sintomas leves, eles estão sim transmitindo a doença para outros indivíduos e a gente vai ter muito mais casos graves do que o que a gente consegue tratar, né? Então a gente não está conseguindo, na realidade, agir de forma eficaz para fazer aquele atachamento da curva, né? Como já foi bem discutido. Os deputados da comissão externa apresentaram diversas indicações com sugestão de ações para o governo. A relatora, deputada Carmen Zanotto, citou como prioridade a compra de kits para exame de detecção do coronavírus. O Ministério precisa buscar uma forma, se não é produção nacional, que a gente consiga comprar dos países, inclusive da China, que já enfrentou, que tem logística. A medida provisória que libera 5 bilhões e 100 milhões de reais para combate ao novo coronavírus já tem relator, será o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso. Uma vez aprovada aqui na CMO, talvez no mesmo dia possa ser apreciada numa reunião conjunta da Câmara e do Senado. Dos 5 bilhões e 100 milhões de reais, 95% vão para o Fundo Nacional de Saúde para a compra de equipamentos, medicamentos e contratações emergenciais. Há também 20 milhões para a Fundação Oswaldo Cruz intensificar as pesquisas sobre o coronavírus. E o restante vai para o Ministério da Educação distribuir aos hospitais universitários e também comprar produtos de higiene para as escolas. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que já foi ministro da Saúde, tem pressa na aprovação dessa medida provisória. 5 bilhões de reais, que são recursos necessários e importantíssimos para que a nossa saúde continue funcionando, para receber os pacientes que certamente virão acometidos com esse coronavírus.